Segundo Reis, capítulo 3. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Versículo 14. Com a morte de Acasias, não havia herdeiro para sucedê-lo, e seu irmão Jorão reinou em seu lugar. Fez este o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Adoradores convictos de Baal, Acabe e Jezabel construíram uma reputação muito difícil de ser comparada ou superada. Porém, nos pecados que caiu Jeroboão, Jorão também consentiu. E diante da ameaça do rei de Moabe, logo procurou a ajuda de Josafá. O rei de Judá já havia saído à guerra em favor de Acabe e quase perdeu a vida pela desonestidade daquele rei. Novamente, Josafá se mostrou prestativo para com outro rei de Israel e saiu em seu favor. Como na situação anterior, Josafá sugeriu que fosse consultado um profeta de Deus, atitude que revela a devoção do rei de Judá ao Senhor. Eliseu foi indicado e os reis, incluindo o rei de Edom, desceram a ter com ele. Jorão foi desmascarado por aquele que de Deus havia recebido discernimento para perceber a sua malícia. Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Como homem de Deus, Eliseu recebeu o dom de discernir espíritos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E não fosse a presença de Josafá, o profeta não teria atendido o ímpio rei de Israel. Parece uma atitude dura da parte de Eliseu, mas era apenas o efeito da antimistura entre a luz e as trevas. A presença do rei de Israel era tão inconveniente que Eliseu usou o louvor, à semelhança de Davi, quando tocava sua harpa e afastava de Saul o espírito maligno. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, para que o mal fosse dissipado e pudesse receber de Deus o poder para transmitir a sua palavra. É certo que muitas vezes precisamos conviver com pessoas difíceis, mas isso não deve impedir-nos de lhes sermos úteis, conforme a vontade de Deus. Eliseu, por vontade própria, não queria estar ali. Entretanto, ele tinha uma obra maior a realizar, uma obra que não era sua, mas do Senhor. E por respeito a Josafá, conteve a sua indignação. Pois muitas vezes Deus age em favor dos maus por causa dos bons que o cercam. Os ímpios são abençoados por amor dos justos e, com isso, recebem também a oportunidade de saírem das trevas para a luz e da sequidão para a terra de abundantes águas. Precisamos entender que Deus odeia o pecado, amados, mas Ele ama o pecador. E da mesma forma devemos ter repulsa aos atos de maldade, mas misericórdia de quem age assim. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Notem que existe no texto duas condições: se possível e quanto depender de vós. Isto é, nem sempre é possível manter uma relação pacífica com todos, mas que esta impossibilidade não surja de nossa parte. Não foi sem razão, por exemplo, que Deus manteve Elias longe de Israel por um bom tempo. Percebem? Certamente, Eliseu sabia que se Jorão pudesse, lhe tiraria a vida, assim como Jezabel havia feito com os demais profetas do Senhor. Contudo, não cabia a Eliseu a vingança e nem deixar de comunicar os oráculos de Deus. Porém, no que dependesse dele, tudo o que dissesse ou fizesse deveria ser um amontoado de brasas vivas sobre a cabeça de Jorão. Leia Romanos capítulo 12, versículo 20. Que pela graça de Deus possamos escolher, como Eliseu, andar na presença do Senhor, para que não tornemos a ninguém mal por mal, porém nos esforcemos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 17.
porque em breve há de ser revelada a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Até lá, amados, não é nossa obra de fazer este julgamento, mas do justo juiz. Eis o que Deus espera de nós. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João capítulo 13, versículo 35. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, Josafá foi um bom rei, temente a ti, e que não se negava a ajudar até mesmo os reis ímpios de Israel, talvez porque ele ainda nutrisse alguma esperança de Israel ser novamente um só povo. Mas como isso não aconteceu no passado, nesses últimos dias, aqueles que esperam o reavivamento de toda a igreja esperam por algo que não vai acontecer, devido à dureza de coração de muitos. Nós, porém, queremos estar entre os que receberão a chuva serôdia e o poder para o alto clamor. E hoje, mais do que nunca, necessitamos de sabedoria em nossos relacionamentos para mantermos uma mente saudável em meio a um mundo emocionalmente doente. Socorre-nos, Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia, instruídos pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.